Marco Aurélio dizia: a ordem vem primeiro da mente, mas e se sua mente estiver mergulhada no caos? Se você acorda cansado, vive distraído e sente que não consegue colocar a vida nos trilhos, este vídeo é para você. Hoje vamos revelar como os antigos mestres do estoicismo, de Zenão de Cítio a Sêneca, transformavam confusão em clareza, usando princípios simples e poderosos. E o melhor, você vai sair daqui com um plano prático para organizar não apenas sua rotina, mas também sua mente e suas emoções. Seja bem-vindo ao Estoicismo, o canal onde filosofia vira força prática para a sua vida. Aqui, ajudamos você a assumir o controle da própria mente e a viver com clareza e propósito. Antes de começarmos, comente agora: eu sou parte dessa transformação para mostrar que está comprometido com sua evolução. Vamos juntos quebrar o ciclo do caos e construir uma vida sólida como um verdadeiro estoico. Imagine que sua mente seja como uma casa. Se você nunca arruma, nunca limpa e nunca organiza, um dia ela estará tão cheia de entulho que você não vai nem conseguir encontrar o que realmente importa. É assim que muitas pessoas vivem hoje, cercadas de tarefas inacabadas, preocupações soltas e pensamentos desordenados. Não é à toa que sentem que estão sempre atrasadas para a própria vida. O filósofo estoico Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Esse desperdício começa na confusão mental. E a confusão mental não surge do nada. Ela é o resultado de pequenas escolhas negligenciadas ao longo dos dias. É o hábito de viver reagindo a tudo, sem definir o que realmente importa. É viver como uma folha ao vento, sendo levada pelas circunstâncias, sem direção. Marco Aurélio, imperador e estoico, governava um dos maiores impérios da história. Mas ainda assim encontrava tempo para escrever reflexões pessoais sobre como manter a mente clara. Ele sabia que, sem clareza, até o poder absoluto se torna inútil. E nós, que não governamos impérios, mas governamos nossas próprias vidas, precisamos dessa clareza ainda mais. O problema é que vivemos na era da distração. Notificações, redes sociais, obrigações que se acumulam e o pior, passamos tanto tempo reagindo que não percebemos que a vida está passando. Quando você vive no modo automático, sem parar para organizar a mente, acaba se tornando escravo das urgências dos outros. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, ensinava que o controle sobre si mesmo começa na disciplina interna. Essa disciplina não é apenas fazer o que precisa ser feito, mas também saber dizer não ao que não importa. Organizar a vida começa eliminando o que está drenando sua energia e atenção. É como um jardim. Não basta plantar coisas boas, é preciso arrancar as ervas daninhas. Aqui está a primeira verdade que você precisa entender. Clareza não é um estado que surge sozinho, é algo que se constrói todos os dias. E essa construção começa por 3 pilares fundamentais que os estoicos dominavam. Clareza de propósito, saber exatamente o que você quer e por que você quer. Ordem mental, separar o que você pode controlar do que está fora do seu alcance. Ação disciplinada, agir diariamente de acordo com seus valores e não com suas emoções do momento. Se você não tem clareza de propósito, qualquer coisa parece importante. E quando tudo parece importante, você vive sobrecarregado. Sêneca alertava sobre isso quando dizia que quem não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. É por isso que tantas pessoas vivem exaustas, estão correndo, mas sem direção. Agora, quero que você faça uma reflexão sincera. Quanta energia você tem desperdiçado com coisas que não controlam seu destino? Pode ser aquela discussão sem fim nas redes sociais, aquela preocupação constante com a opinião dos outros,
ou até mesmo tarefas pequenas que você repete todos os dias sem perceber que não levam a lugar nenhum. Cada gota de energia desperdiçada é clareza que você perde. Os estoicos acreditavam que a clareza vem do foco no essencial. E para focar no essencial, é preciso definir prioridades de forma consciente. Isso significa parar, olhar para a sua vida e se perguntar: o que realmente importa para mim agora? Não é algo que você vai responder em 2 segundos, mas essa pergunta é o início da organização interna. Outro ponto importante: a confusão externa reflete a confusão interna. Olhe para seu ambiente. Sua mesa está bagunçada, sua casa está cheia de coisas que você não usa, seu computador está lotado de arquivos sem organização. Isso não é só desordem física, é sintoma de uma mente sobrecarregada. E ao contrário do que muitos pensam, colocar ordem no ambiente é também colocar ordem na mente. Marco Aurélio, em suas meditações, reforçava: a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Ou seja, a qualidade da sua vida está diretamente ligada à qualidade dos seus pensamentos. E pensamentos claros precisam de espaço para respirar. O primeiro passo para sair da confusão e caminhar rumo à clareza é simples, mas poderoso. Pare por um momento e olhe para dentro. Pergunte-se: o que realmente está me impedindo de avançar? Muitas vezes, não é a falta de tempo, mas a falta de organização mental e emocional. Ao longo deste vídeo, vamos aprofundar como você pode, usando a filosofia estoica, transformar essa confusão em clareza absoluta. Vamos explorar métodos práticos que filósofos e líderes usaram por séculos para manter a mente afiada, mesmo em tempos de caos. E, principalmente, você vai aprender como aplicar isso no seu dia a dia, mesmo com a rotina corrida que você tem hoje. Se você seguir comigo até o final, vai descobrir como criar uma estrutura interna tão sólida que nada, absolutamente nada, poderá tirar você do eixo. A clareza para os estoicos não era um luxo, mas uma necessidade de sobrevivência. Eles viviam em tempos de incerteza, guerras, traições políticas, mudanças constantes no poder. Mesmo assim, conseguiam manter a mente estável e o espírito firme. E isso não acontecia por acaso. Era fruto de práticas e princípios que podemos aplicar hoje, mesmo vivendo em um mundo totalmente diferente. Vamos explorar 4 princípios práticos que os estoicos aplicavam para organizar a mente e viver com clareza. 1. Separar o que está sob seu controle do que não está. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, repetia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Simples? Sim, mas incrivelmente poderoso. Grande parte da nossa confusão mental vem do hábito de tentar controlar o que está fora do nosso alcance. A opinião dos outros, o futuro, o comportamento alheio, o passado que já foi vivido. Toda vez que você tenta controlar o incontrolável, desperdiça energia e aumenta sua ansiedade. Aplicação prática. Faça uma lista de todas as suas preocupações atuais. Em seguida, marque com um símbolo aquelas que você pode agir para mudar. Tudo que não puder ser mudado diretamente por você deve ser colocado de lado. Isso não significa ignorar, mas sim aceitar que a energia deve ser investida apenas no que está no seu poder. 2. Criar rituais diários para a mente. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia todos os dias suas reflexões. Não era apenas filosofia, era higiene mental. Os estoicos entendiam que a mente, assim como o corpo, precisa de cuidados diários para se manter saudável. Hoje, podemos criar rituais estoicos para limpar a mente e trazer clareza. Manhã, escreva 3 prioridades para o dia e um princípio que você deseja praticar. Tarde, faça uma pausa consciente para revisar se está agindo conforme suas prioridades. Noite,
Registre 3 coisas que aprendeu e o que poderia ter feito melhor. Esses rituais funcionam como âncoras. Eles não apenas organizam o pensamento, mas também treinam o cérebro a focar no essencial. 3. Minimalismo mental e físico. Sêneca alertava contra o excesso, não apenas de bens, mas de pensamentos. Ele dizia que a vida é suficiente para quem a organiza bem. O excesso de informações, compromissos e tarefas irrelevantes rouba sua clareza. Por isso, simplificar é fundamental. Minimalismo mental. Reduza o consumo de informações desnecessárias. Nem toda notícia precisa ser lida, nem toda discussão precisa ser acompanhada. Minimalismo físico. Elimine do seu ambiente tudo que não serve a um propósito. Uma mesa limpa reduz distrações e ajuda a manter o foco. Quando você reduz o excesso, cria espaço para o que realmente importa. Isso vale tanto para a sua casa quanto para a sua mente. 4. Ação intencional. Os estoicos não ficavam apenas refletindo sobre a vida. Eles agiam, mas cada ação tinha um motivo claro. A ação intencional é diferente de simplesmente fazer muito. É fazer o que precisa ser feito no momento certo, com o objetivo certo. Muitos vivem ocupados, mas não produtivos. Correm o dia inteiro, mas não se aproximam de nenhum objetivo real. Prática estoica. Antes de iniciar qualquer tarefa, pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Se a resposta for afasta, elimine ou delegue. Conexão com a clareza mental. Quando você separa o que controla do que não controla, cria rituais diários, simplifica o que pode e age de forma intencional, começa a perceber um efeito poderoso. A ansiedade diminui, o foco aumenta e as decisões ficam mais fáceis. Esse é o estado que os estoicos chamavam de ataraxia, tranquilidade da mente. Não é a ausência de problemas, mas a habilidade de lidar com eles sem se perder no caos. Exemplo prático. Imagine que você está tentando equilibrar trabalho, família e desenvolvimento pessoal. Sem clareza, você vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo e acabar frustrado. Com clareza estoica, você define: controle. Posso escolher como organizo minha agenda e como respondo aos imprevistos. Ritual. Começo o dia planejando 3 prioridades e revisando no meio da tarde. Minimalismo. Elimino tarefas que não contribuem para meus objetivos. Ação intencional. Foco em completar as prioridades antes de me distrair com qualquer outra coisa. No final do dia, você terá menos tarefas feitas, mas as mais importantes estarão completas. Isso gera satisfação real e sensação de progresso. Exatamente o oposto do caos mental. Os estoicos não buscavam uma vida sem desafios, mas uma vida em que cada desafio fosse enfrentado com ordem e propósito. E essa ordem começa dentro da mente. Ao aplicar esses princípios, você não apenas organiza sua vida, mas constrói um estado mental que não se perde nas tempestades. No próximo bloco, vamos mergulhar mais fundo em como aplicar o estoicismo para enfrentar momentos de caos extremo, quando tudo parece desmoronar ao mesmo tempo, e como manter a clareza mesmo nesses cenários. Manter a clareza quando tudo está calmo é fácil. O verdadeiro desafio e o verdadeiro poder estoico aparece quando o mundo ao seu redor está em colapso. É nos momentos de caos extremo que os princípios estoicos mostram sua força. Marco Aurélio governou durante guerras, pestes e crises políticas. Sêneca viveu cercado de intrigas no Império Romano. Epicteto nasceu escravo, viveu sob abuso e perseguição. Nenhum deles esperou que a vida fosse justa ou tranquila para então agir com clareza. Pelo contrário, eles treinavam a mente para permanecer estável quando tudo estava instável.
Vamos ver agora 4 estratégias avançadas para transformar confusão em clareza, mesmo nos piores cenários. 1. Enxergar o caos como treinamento. O estoico não vê o caos como inimigo, mas como academia mental. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Isso significa que cada situação caótica é uma oportunidade de treinar disciplina, paciência e foco. Quando a vida parece estar fora de controle, pergunte-se: como posso usar isso para fortalecer minha mente? Essa mudança de perspectiva transforma você de vítima para estrategista. Exemplo: prazos estourando no trabalho, problemas pessoais, preocupações financeiras, tudo ao mesmo tempo. Em vez de entrar em pânico, um estoico pensa: qual é o próximo passo que posso dar para retomar o controle? E foca apenas nele. 2. Praticar o distanciamento emocional. Em momentos de crise, a mente tende a reagir com emoção intensa, mas emoções fortes distorcem a clareza. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O distanciamento emocional não é frieza insensível, é lucidez. Significa observar a situação como se você fosse um conselheiro externo, analisando fatos e não apenas sentimentos. Prática estoica. Imagine que você está aconselhando um amigo que vive exatamente sua situação. O que você diria para ele fazer agora? Essa simples troca de perspectiva corta boa parte do ruído emocional e abre espaço para decisões mais racionais. 3. Usar a técnica do mínimo viável de controle. No caos extremo, tentar resolver tudo de uma vez é receita para colapso. Os estoicos priorizavam o controle mínimo viável. Escolher as ações mais pequenas e mais impactantes que podem ser feitas agora para estabilizar a situação. É como apagar um incêndio. Você não tenta salvar todos os móveis da casa. Primeiro, apaga o fogo. Exemplo prático. Se o problema é financeiro, o mínimo viável é parar imediatamente qualquer gasto desnecessário. Se o problema é emocional, o mínimo viável pode ser dormir bem e se alimentar direito para ter força mental. Se o problema é no trabalho, o mínimo viável é resolver as tarefas mais urgentes antes das menos importantes. Esse foco evita que você se afogue tentando abraçar o caos inteiro. 4. Revisar e ajustar diariamente. Clareza não é algo que se conquista uma vez e pronto. É como um músculo, precisa de treino constante. Sêneca, em suas cartas, descrevia o hábito de revisar o dia antes de dormir. Ele se perguntava: o que fiz bem, o que fiz mal, o que posso melhorar amanhã? Essa revisão diária não serve para se culpar, mas para ajustar a rota. No caos, isso é ainda mais importante. Cada dia é uma oportunidade de recuperar terreno perdido e realinhar a direção. A importância de manter a mente limpa no caos. A confusão extrema age como neblina. Você não enxerga a estrada, mesmo que ela esteja bem diante de você. Os estoicos limpavam essa neblina com 3 ferramentas simples. Perguntas certas. O que está sob meu controle? O que é prioridade absoluta agora? Rituais de foco. Pequenos hábitos que impedem a mente de se perder. Distanciamento emocional. Pensar como observador, não como vítima. História ilustrativa. Imagine um comandante naval estoico enfrentando uma tempestade. Os marinheiros gritam, as velas se rasgam, o navio balança violentamente. O caos é total. Mas o comandante mantém o olhar fixo no leme e na bússola. Ele sabe que gritar não acalma a tempestade. Em vez disso, dá ordens claras e simples: ajustar as velas, reforçar o mastro, manter o rumo. A tempestade vai passar. E quando passar, o navio ainda estará flutuando, porque ele manteve a clareza mesmo quando parecia impossível. Essa é a mentalidade estoica.
Não é a ausência de tempestades que mantém o navio seguro, mas a habilidade do capitão de navegar no meio delas. Tudo o que vimos até aqui leva a uma conclusão simples, mas poderosa. Clareza é fruto de decisão, não de circunstância. Não é algo que aparece magicamente quando a vida está calma. É algo que você constrói deliberadamente, mesmo e principalmente quando tudo parece caótico. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que a vida é uma sequência interminável de situações que fogem do nosso controle. E por isso, a organização interna era prioridade absoluta. Marco Aurélio, ao escrever suas meditações, não estava apenas filosofando. Ele estava criando um mapa para si mesmo. Cada frase era um lembrete de que manter a mente clara era mais importante do que qualquer título, poder ou conquista. Recapitulando os pontos principais, ao longo deste vídeo, aprendemos que separar o que você controla do que não controla é o alicerce da clareza. Criar rituais diários mantém a mente afiada e organizada. Praticar o minimalismo mental e físico elimina distrações e excesso de peso emocional. Agir com intenção garante que seu tempo seja investido no que realmente importa. Enxergar o caos como treino, manter distanciamento emocional e aplicar o mínimo viável de controle são armas para enfrentar crises extremas. Revisar e ajustar diariamente fortalece a clareza como um hábito permanente. A clareza como sistema. Não basta ter clareza hoje. É preciso criar um sistema pessoal que a mantenha viva amanhã, na próxima semana, no próximo ano. Pense na clareza como uma fortaleza. Você não constrói muros altos apenas para decorar, constrói para proteger o que está dentro. Essa fortaleza é formada por seus valores, a base sólida que sustenta todas as decisões. Seus hábitos, os guardiões que mantêm o caos do lado de fora. Sua disciplina, a ponte entre saber o que fazer e realmente fazer. Quando seu sistema está em funcionamento, o caos lá fora pode gritar, mas não encontra brecha para entrar. O impacto prático disso na sua vida. Imagine começar o dia sabendo exatamente o que precisa ser feito, sem correria mental, sem gastar energia tentando lembrar compromissos ou inventar prioridades de última hora. Você sabe o que controla, aceita o que não controla e foca no que realmente faz diferença. Isso significa menos ansiedade, decisões mais rápidas e melhores, relacionamentos mais equilibrados e até mais energia física, porque a mente não está sendo drenada por preocupações inúteis. Clareza e poder pessoal. A clareza não é apenas uma questão de organização, é uma questão de poder pessoal. Um homem confuso é facilmente manipulado. Ele segue a agenda dos outros, se perde em demandas alheias e vive reagindo. Um homem claro e organizado, por outro lado, é dono do próprio tempo, da própria energia e da própria direção. Isso assusta algumas pessoas e atrai outras. É por isso que líderes, estrategistas e grandes pensadores sempre cultivaram clareza. Ela é a base do verdadeiro poder. A armadilha de esperar o momento certo. Muitos dizem, quando eu tiver mais tempo, vou me organizar. Mas esse tempo nunca chega. A vida sempre vai apresentar novas demandas. Sempre haverá ruído, problemas e imprevistos. Se você esperar o caos passar para ter clareza, vai passar a vida inteira esperando. Os estoicos ensinavam que a hora de organizar a vida é agora, dentro das circunstâncias atuais, e não em algum futuro perfeito que nunca existirá. Construindo a clareza a partir de hoje, aqui está um plano simples inspirado nos estoicos para você começar imediatamente. Escolha 3 prioridades para amanhã, apenas 3. Elimine uma distração que rouba sua energia diariamente. Reserve 10 minutos no final do dia para revisar como foi e o que pode ser ajustado.
Repita, todos os dias, sem falhar. Com o tempo, esses pequenos ajustes acumulam clareza como uma bola de neve, acumulando força. A mensagem final dos estoicos, Sêneca, nos lembra: a vida não é curta, mas mal administrada. Marco Aurélio reforça: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. E Epicteto conclui: não espere que os eventos aconteçam como deseja, aceite-os e siga em frente. O que todos estão dizendo é: a clareza é responsabilidade sua. Se você não assumir essa responsabilidade, o mundo vai decidir por você, e o mundo não tem interesse em organizar a sua vida. A confusão é barulhenta, a clareza é silenciosa. Enquanto a confusão grita e exige reação imediata, a clareza observa, analisa e escolhe. Escolha a clareza, escolha viver com a mente ordenada, os valores firmes e a disciplina de um estoico, porque no fim, o caos não é seu inimigo, sua falta de clareza é. Você chegou até aqui porque decidiu que não vai mais viver à mercê do caos, decidiu que merece clareza, propósito e direção, e isso é algo raro. A maioria prefere continuar perdida, reclamando da vida, esperando que as coisas mudem sozinhas. Você não. Você já deu o primeiro passo. Marco Aurélio enfrentou guerras. Epicteto suportou humilhações e dor física. Sêneca sobreviveu em meio à intriga e à política mais suja de Roma. Nenhum deles teve uma vida fácil, mas todos eles tiveram algo em comum: a capacidade de organizar a própria mente antes de tentar organizar o mundo. E é isso que você precisa levar daqui. Clareza é construída todos os dias. Não é um evento único, não depende de sorte e não está nas mãos de ninguém além das suas. Agora é a sua vez de agir. Comece hoje. Defina suas 3 prioridades para amanhã. Elimine uma distração. Crie um ritual que coloque sua mente no eixo. E siga repetindo, como um verdadeiro estoico, até que a clareza se torne seu estado natural. Comente agora: eu escolho clareza todos os dias. Escreva isso para afirmar seu compromisso com a transformação e mostrar que você está comprometido com essa jornada. Se você chegou até o final deste vídeo, parabéns. Poucos têm a disciplina de aprender até o fim. Isso significa que você é persistente, determinado e capaz de assumir o controle da própria vida. Comente também: eu cheguei até o final, sou persistente, eu vou vencer, para marcar sua vitória pessoal. Próximos passos para você. Não pare por aqui. Para continuar fortalecendo sua mente e aprofundando no caminho estoico, clique nos vídeos que estão aparecendo agora na tela e continue essa jornada de evolução.